gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Chegamos ao 16º dia da nossa jornada. Grandes coisas o Senhor tem feito até aqui. Muitas coisas nós temos aprendido nesses dias com essa história extraordinária, né, da viagem de Paulo a Roma. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu gosto muito de falar. E então, se eu perder o olhar aqui um pouquinho, eu estou lendo porque eu não quero perder nenhuma informação. E hoje nós vamos falar sobre feridas que curam. E eu quero começar dizendo que algo que nós precisamos muito aprender é que o propósito do Pai para nós, ele é muito maior do que nós imaginamos, do que nós podemos ver e entender. Eu falo aqui do nosso destino profético, do propósito eterno do Senhor, ou seja, aqueles planos, né, aquela história escrita a nosso respeito antes mesmo do nosso nascimento, aquilo que o Senhor sonhou para nós quando nos fez. E nós temos os nossos planos, os nossos projetos, né, aqui, dos quais Deus se importa, né, com a tua profissão, com a nossa família, os nossos sonhos pessoais. Deus se importa com tudo a nosso respeito, até aquilo que parece ser pequeno e insignificante. Mas há um propósito maior com as nossas vidas, que não se trata somente de nós, mas que faz parte de um todo, faz parte da eternidade, né? Que é muito maior do que nós mesmos, que vai atingir outras vidas, outras pessoas. Então hoje nós vamos ler Atos 28, do 7 ao 9, que diz assim: perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de desinteria, ardendo em febre. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Então, nós vimos ontem, né, que chegando na ilha, eles foram acolhidos com bondade, né, e aí Paulo passou por uma situação em que ele deveria ter morrido, mas aquilo que lhe atingiu não teve efeito, né, ele foi picado por uma serpente venenosa. Ninguém poderia ter sobrevivido àquela situação, mas estava nos planos do Senhor. E ele não sobreviveu à toa, claro que ele tinha um destino, né? Mas além dessa palavra, desse destino que ele tinha, Deus usou toda essa situação para chamar atenção para a vida de Paulo. Se isso não tivesse acontecido, se essa víbora não tivesse se apegado nele, né? Não tivesse mordido ele e tivesse chamado a atenção de todos para esse fato, Paulo seria só mais um. Paulo seria mais um prisioneiro que sobreviveu ao naufrágio. Sendo assim, como ele foi picado por essa víbora, ele ficou conhecido. Além de ficar conhecido, eles o respeitavam como um deus, né? Porque era para ele ter morrido e ele sobreviveu. Por causa desse motivo, além deles respeitarem ele, venerarem ele, eles foram acolhidos, né? E mais, foram melhor hospedados na casa de um homem muito importante, na casa do homem mais importante daquele lugar. E lá havia alguém enfermo. E por causa da situação que Paulo passou, então ele teve autoridade, né, e legalidade para orar. Então a palavra diz que ele impôs as mãos, né, sobre este homem, orou e ele foi curado. Tendo visto, né, o povo viu que aquele homem foi curado, todos os doentes daquela ilha foram trazidos a Paulo e foram curados. Então aqui, algo que era para ter matado Paulo, fez com que muitas vidas fossem curadas, né? Então, trazendo para as nossas vidas, muitas vezes nós temos feridas que nós queremos esconder. Nós temos feridas que eram para ter nos matado e que nos fortaleceram e que nos levaram a novos níveis em Deus. Então, que nós não venhamos esconder as nossas feridas, né? Ou nos vitimizar, ou ficar ali cuidando daqueles ferimentos e nos vitimizando, mas que nós possamos entregar as nossas dores para Deus, que nós possamos deixar que o Senhor nos cure e que através da cura que Ele
nos der, através da cura dele, que agir na nossa vida, através da nossa vida, outras pessoas possam ser curadas. Que através das nossas feridas, a glória do Senhor possa se manifestar e curar outras pessoas. Porque Paulo, como nós falamos anteriormente, nada daquilo foi para a glória de Paulo, né? Foi para a glória do Senhor a quem ele servia. E tudo quanto nós fazemos é para a glória do Senhor. Até mesmo as nossas feridas, muitas vezes nós não entendemos quando passamos por algumas situações, né? Por algumas dores, por algumas percas, nós não entendemos, mas tudo quanto o Senhor faz é bom. Nós não entendemos no momento, mas a palavra diz, como nós já vimos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, né? Mesmo que nós não venhamos entender, que pareça que seja para nos matar, as nossas feridas, quando curadas pelo Senhor, podem gerar cura em outras pessoas. Não esconda o que o Senhor fez na sua vida. Não esconda as suas feridas. Mas entregue ao Senhor, deixe Ele te curar por completo. E que o teu testemunho, as tuas feridas, gerem cura para a ferida de outras pessoas. Deus te abençoe e até o próximo dia da nossa jornada.